você que leu 50, 100 livros esse semestre, só consegui ler 11. Vamos culpar o ensino médio. Comparado ao ano passado, eu li pouquíssimos livros. Mas não vamos nos comparar, porque etc e tal, que não é saudável. E isso tudo. Antes de tudo, dê oi pro patinho. Vai vir a tradição da oi pro patinho agora. Deixa o patinho aqui. Patinho. Primeira coisa, muitos livros eu li aqui no Kindle, que é a melhor coisa que você, leitor, pode ter. Confie em mim. A capa linda de Pequeno Príncipe. Que bonitinho. Kindle Unlimited é a melhor coisa do mundo. Que eu tenho um monte de livro pra ler, cara. Isso aqui é muito bom, só falta tempo. Ó, Amazon me patrocina. Aliás, o primeiro livro que eu li esse semestre foi no Kindle Unlimited e é Jogos Vorazes. Todo mundo já leu Jogos Vorazes. Eu me senti na obrigação de ler também. Esses clássicos de todo leitor, tipo Harry Potter, Jogos Vorazes, Percy Jackson, eu nunca li. Aí ano passado eu comecei com Harry Potter, né? Parei lá na Ordem da Fênix, ainda tem que continuar, que também estou lendo no Kindle. E esse ano eu resolvi começar Jogos Vorazes. Só começar, que continuar já é outra decisão a qual eu não tomei. Dei 3 estrelas pra esse livro, porque eu simplesmente não entendo por que todo mundo ama Jogos Vorazes, porque tem até filme, já assisti o primeiro filme e, sinceramente, não sei por que o povo gosta tanto. Achei o filme bem real ao livro. Achei bem, tipo, pra um filme que tá no catálogo da Netflix, tá até que legal. Eu dei 3 estrelas porque eu tenho sérios problemas com protagonistas. Gente, qual que é a dificuldade de fazer um livro com uma protagonista legal? Me diz. Por exemplo, eu tô lendo agora Espada de Vidro, que é o segundo da Rainha Vermelha. O protagonista é um porre. O Pita também é outro que eu não curti muito não. Muito bobo. Isso. O universo é legal, toda essa distopia é bem interessante. Só que os personagens são muito sem sal. Pra vocês terem noção, eu não lembro nem o nome da protagonista. Real, eu não lembro o nome dela. Já em compensação, o segundo livro que eu li no ano foi maravilhoso. Aliás, tá com o título de livro preferido. Pergunta assim qual que é o seu livro preferido, eu vou falar. Caraval. Eu paguei R$15 nessa versão do livro, acredita? Um livro incrível, eu paguei 15 pila. Todas aquelas promoções de livro por R$15, esse livro aqui tá no meio. Eu acho isso muito injusto pra um livro tão bom tá sempre na promoção. Ainda bem que aí eu já consegui comprar o primeiro e o segundo. Dei 5 estrelas e eu já reli ele também, porque, gente, que livro bom. Basicamente, Caraval é um caça ao tesouro, é um jogo de caça ao tesouro. E aí a protagonista, a qual eu também já esqueci o nome, Scarlet. A Scarlet tem a irmãzinha dela, que eu também já esqueci o nome, só que eu não vou procurar. A Scarlet e a irmã dela vão pro Caraval jogar a caça ao tesouro do Caraval, que é o sonho das duas há anos. A Scarlet escreve cartas pro Lenda, que é quem cria o Caraval, pro Lenda ir lá pra cidade dela pra ela poder jogar Caraval. Acontece que as duas vão pro jogo, só que quando a Scarlet chega lá, ela descobre que a Donatella, a irmã dela, é o prêmio do Caraval. Assim, ela vai ter que ganhar o jogo pra ter a irmã dela de volta. Aí ela ainda se junta com o Julian pros dois ganharem o jogo Caraval e recuperarem, entre aspas, né, salvarem a Donatella. Só que o legal disso aqui é que o jogo é cheio de pegadinhas e atores que vão fazer a sua cabeça bugar. Aliás, antes deles entrarem no jogo, eles têm que assinar um negócio falando que eles têm noção de que eles podem enlouquecer dentro do jogo. Tipo assim, é o contrato que o Caraval não se responsabiliza caso você morra ou enlouqueça aqui dentro. Isso é loucura! Então eles vão ter que ganhar o jogo, passar por várias pistas, por vários atores, por várias armadilhas e histórias que são feitas pra te enlouquecer, para os dois conseguirem chegar até o final, ganhar o jogo competindo com centenas de pessoas pra recuperarem a Donatella. Mas lembre-se, é apenas um jogo. Logo depois de Caraval, eu acho que durante a leitura do Caraval, talvez, que na verdade eu comecei esse livro aqui em 2023, só que aí eu viajei e em 2024 eu finalizei ele. O Deus que Destrói Sonhos. Eu dei 2,5 estrelas.
Primeiramente, é um livro cristão que fala sobre quando você entrega sua vida a Deus, dá as rédeas para Deus controlar, você vai ter que aceitar que certos planos que você faz não são os planos de Deus. E Ele vai desfazer dos seus planos. Se você entregar a sua vida a Ele, Ele está no comando. Então Ele vai destruir certos sonhos. Aquela presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho, a minha escolha, porque eu escolhi, Deus vai abençoar e acabou. Não, meu amor, não é assim que funciona. Fala que não é porque Deus derrubou o seu sorvete que quer dizer que Deus não é mais fiel. Não, não. Só não era pra você tomar aquele sorvete, sacou? Deu pra entender? Eu acho que só cristão vai entender. Dei 2 estrelas e meia porque tem alguns pensamentos que eu não concordo. Entende? Tem certas coisas que eu fiquei tipo... não faz muito sentido isso. Mas aí já são pensamentos voltados pro cristianismo, pra minha religião, pra minha crença. Então, 2 estrelas e meia, mas eu recomendo que você cristão leia esse livro. Lembrando que eu falei que eu não concordo com algumas coisas, mas não é completamente. Tipo, meu Deus, esse livro está totalmente errado. Não. Muita coisa, ele tá totalmente certo. Só que tem uma coisinha ali, uma coisinha outra que eu não concordo. Por isso, 2 estrelas e meia. Próximo livro, Continuação de Caraval, lendário. Também paguei 15 pila nele. Nesse, eu dei 4 estrelas e meia. Não dei 5 porque ainda não é o primeiro livro. Não é tão incrível como o primeiro livro. O primeiro livro, assim, ó, incrível. É muito difícil eu gostar mais de uma sequência do que o primeiro livro. Isso eu acho que só aconteceu com Sombriossos, que eu preferi o terceiro livro do que o primeiro, pra você ter noção. Mas esse aqui continua sendo tão incrível quanto o Caraval. Tem a mesma pegada do Caraval. Eu vou tentar, assim, falar de um jeito que não dê spoiler do primeiro livro. Mas é as mesmas regras do Caraval, mesma pegada de atores, mesma pegada de busca ao tesouro, mas aqui o tesouro é outro e tem outras coisas envolvidas. Basicamente, para atrapalhar tudo no Caraval, tem personagens de um baralho de tarô que eles foram libertos das suas cartas e estão fazendo o fudevu de caçarolinha e querem o poder do lenda para eles. E aí tem, né? A regra principal do Caraval é entender que tudo é só um jogo. Mas nesse livro aqui, é tudo real ou é tudo um jogo também, como no anterior? Isso aqui é tudo mentira ou realmente tá acontecendo um fudevu de caçarolinha? Isso aqui é maior do que o primeiro, aliás. E não é mais a Scarlett a protagonista. É a irmã dela, a Donatella, que é a protagonista desse livro aqui. Eu acho que eu só não dei 5 estrelas porque focou muito no romance. Ficou assim, romance atrás de romance, atrás de romance, é tudo amor, é tudo... Ah, tô apaixonada. E comigo não rola, não gosto, não. Falou aquela que é apaixonada por amor e livros, mas... deixa quieto. Mas ainda assim a parte dos jogos, seguir as pistas, mistérios, mentiras, eu adorei. É muito bom. Próximo livro, A Rainha da Neve. Esse livro não é meu, esse livro é do meu pai. Eu tenho mania de roubar livros do meu pai. Vou lá na estante, pego, quero ler, vou ler e é isso. Eu nem pergunto mais se eu posso ler ou não posso ler, só vou lá e pego. Esse livro eu dei 3 estrelas. Porque o livrinho estranho, meu pai comprou porque ele viu que era a história que baseou o filme Frozen da Disney, a qual eu e minha irmã somos obcecados. Já começando pelo formato do livro, já é estranho, né? Ele é meio comprido, tipo, dá pra ver a diferença, né? Ele é mais comprido e mais fininho. Enfim, o formato em si é estranho. E a história é tão estranha quanto. Tem um outro filme de Rainha da Neve, eu acho que o nome do filme também é A Rainha da Neve, que conta a história dos 2 irmãos, do Kai e da Gerda. E é esse filme que é extremamente parecido com esse livro aqui. A diferença é que nesse livro aqui eles não são irmãos, eles são vizinhos. Mas naquela animação tem 2, aliás, e é muito bom, eu recomendo. Eu não lembro se o nome realmente é A Rainha da Neve, mas deve ser. Mas assim, é estranha a escrita. Eu dei 3 estrelas, eu li, eu acho que em 1 hora, talvez. É bem fininho, aliás. E ele é lindo por dentro. É bizarro, mas é lindo. É tipo Coraline. As animações, os desenhos de Coraline do livro são lindos, mas assustadores. Isso aqui não tem muito sentido, não.
É todo ilustrado por dentro, eu achei bem bonito. Parabéns pro ilustrador. São divididos em... Não são tipo capítulos. É tipo primeira história, segunda história, terceira história. É tudo a mesma história. Daqui, ó, um conto em 7 histórias. É um conto. Pronto, achei a palavra que eu tava procurando. Tava procurando a palavra conto. É um conto dividido em 7. Que tá aqui. São 7 capítulos, basicamente. E é basicamente a história daquela animação mesmo. O menino, o Kai, ele é sequestrado pela Rainha da Neve. E a Gerda vai atrás dele. É uma doideira, você vai entender e ao mesmo tempo não vai entender nada. O próximo foi Boa Garota Segredo Mortal. Já falei sobre ele. Desculpa. Já falei sobre ele no vídeo passado. Na verdade, eu falei sobre o primeiro. E vai ter vídeo no canal ainda sobre o primeiro livro. Ai, tadinho, o batinho caiu. Pronto, bati. Já falei sobre o primeiro livro no canal. Vai ter mais vídeos sobre esse livro. Espere. Só que nesse aqui é o segundo, que aliás eu achei incrível. Eu anotei pra caramba, como eu mostrei no último vídeo. São histórias separadas do primeiro livro pro segundo livro, tá? A única coisa que tem semelhança é que é a Pippi e o Ravi, de certa forma, investigando esse caso aqui também. Nesse caso aqui não é o caso da Indy Bell, como é dito no primeiro livro e na série que vai sair, mas sim o irmão de um amigo da Pippi desaparece. E a polícia tá bem nem aí pro que aconteceu. Tipo, fazer o quê, né? Ele é um adulto, ele vai voltar pra casa. E aí o amigo pede ajuda pra Pippi pra achar o irmão dele. Ainda tem ainda um caso de uma criança desaparecida, filho de um assassino anos atrás. E ainda a saúde mental da Pippi, um caos. Essa aqui, toda a investigação é dita num podcast. O caos que a internet causa, obviamente, no enredo, né? No decorrer da investigação. O próximo livro eu li no Kindle e é o Clube dos Amigos Imaginários. Pensa num livro que eu chorei. Eu dei 3 estrelas pra esse livro porque eu achei que no final eles poderiam ter respondido uma coisa ali que ficou em aberto, que eu falei, poxa, cadê a resposta? Sabe? Teve coisa que ficou em aberto, mas eu chorei horrores nesse livro. Procurei a classificação indicativa, isso é perigoso. Procurei indicação indicativa. Indicação indicativa. Eu olhei todos os gatilhos que falaram na sinopse e caguei pra eles. Chorei. Bastante. Muito. Os 2 protagonistas, Thiago e Vanessa. Eu lembrei o nome dos protagonistas. Eles têm esquizofrenia, talvez eu possa chamar assim. Basicamente, o Thiago tem uma voz que fala na cabeça dele, que na minha humilde opinião é a melhor personagem, é a voz. Não é nem personagem, mas é o melhor personagem. É a voz da cabeça do Thiago. E a Vanessa fala com o bichinho de pelúcia dela. A Vanessa tem 18 anos, aliás, os dois têm 18 anos. E a Vanessa fala com o bichinho de pelúcia dela. Basicamente, os dois se conhecem em uma sessão de terapia em grupo, com mais de 2 adolescentes. E aí vai passando o processo deles de autoconhecimento, de entender o que tá acontecendo, sem contar que tem aqueles gatilhos, né? Tem o divórcio dos pais da Vanessa, tem o pai do Thiago sendo um babaca, o trauma de cada um, né? Porque cada um teve um trauma pra chegar pra ter aquela doença. Ele não é narrado pelo Thiago ou pela Vanessa, é narrado pela voz e pelo bichinho de pelúcia. Tipo, tem um capítulo que é narrado pela voz, então é a voz nos contando o que tá acontecendo, pelo ponto de vista da voz da cabeça do Thiago. E o outro capítulo é o urso, contando o ponto de vista dele da história, do que tá acontecendo com a Vanessa. Deu pra entender que loucura? O que mais me assustou é porque eu me identifiquei com um bando de esquizofrênico. Tanta frase nesse livro que eu me identifiquei, que eu fiquei até preocupada. Se você é adolescente, você vai se identificar com muitas frases desse livro. Capaz de você até esquecer que eles são esquizofrênicos, porque eu esqueci. E você vai chorar horrores. Principalmente no final. O final foi muita sacanagem. Foi isso que aconteceu no Clube dos Amigos Imaginários. Eles foram unidos pelas fraquezas. Um bando de jovens doidos em busca da felicidade acabou por encontrar algo valioso. O próximo que eu li se chama Air Hawkins, que, se eu não me engano, significa Andarilhos do Vento. É uma fantasia que, se eu não me engano, não está completamente traduzida para o português. Obrigada, Telegram. Não sei, eu dei 3 estrelas, talvez porque... dei 4.
Diminuir pra 3 agora num instante. Eu achei só que ela é muito parecida com outras fantasias. Por exemplo, o mundo é dividido pelos feiticeiros e pelos normais. Os feiticeiros, obviamente, sofrem preconceito por terem poderes, né, etc e tal. E a protagonista, pobre, que empregada, trabalha em uma biblioteca, isso é muito legal, aliás, ela trabalha em uma biblioteca, o trabalho dela é ler. Ela descobre que ela tem um poder. Uau! Só que é um poder que, no caso, está extinto, né? Não era pra existir. No caso, cada um tem um poder, se eu não me engano, ligado aos elementos. Então é o fogo, o ar, a terra e a água. É isso. Só que os andarilhos do vento, que são os que têm o poder do vento, estão extintos. Por causa de uma guerra lá, etc e tal, eles estão extintos. E a protagonista do nada se descobre como uma dessas andarilhas do vento que estão extintas. Sem querer, o príncipe herdeiro foi salvo por ela. De uma forma bem estranha. O modo como qual ela salvou ele criou uma conexão entre os dois. Então, se um sofre, o outro sofre também. Se um se machuca, o outro se machuca também. Entende? Só que ele sabe dessa conexão, ela não. Ele é aquele moreno sarcástico, sabe? Ele mesmo. Enfim, eu acho que metade das fantasias tem o mesmo enredo. Mas tá bom. Leia Aaron Hawkins. Eu ainda tenho mais livros pra ler. Só que eu não me interessei em continuar porque eu achei muito genérico, igual a muitas outras fantasias. Os outros livros, pelo que eu vi pelo título, são os outros tipos de poder. Por exemplo, Aaron Hawkins, Andarilhos do Vento, é o poder dela, né? Aí tem o outro que é do fogo, da terra e da água. E aí são os nomes de cada um que tem esse tipo de poder. Então acho que ou eles vão abordar outros personagens, ou esse poder vai ser importante, ou alguma coisa desse tipo. Mas eu não me interessei em continuar lendo, principalmente depois que eu vi que a partir do terceiro livro não tem tradução. Próximo eu também li no Kindle, que é Sem Coração. Também falei dele no vídeo passado. Minha amiga até disse que quem lê Sem Coração fica sem coração depois. Como eu disse, conta a história da Rainha de Copas. Se você quiser saber mais sobre esse livro, vai no meu vídeo passado que eu falei dele já. Outro que eu li foi Marvin Gwyn, O Segredo da Sereia. É o segundo da trilogia do Marvin Gwyn. Aliás, eu acabei de comprar o terceiro, que eu, se eu não me engano, ainda não tá completo. Eu ainda não li o terceiro livro, mas o terceiro livro acabou de lançar. Eu ainda vou ler. E eu quero fazer um vídeo especificamente sobre Marvin Gwyn. O escritor é da minha cidade. Da minha não, né? Que eu não nasci aqui, mas eu moro aqui. Então é um escritor nacional gaúcho. Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos sobre escritores nacionais. E eu quero começar pelo Armando Ribas. Porque eu acho esses livros muito bonitos pra não falar sobre, entende? Último, mas jamais menos importante, é O Passarinho. A história de como eu tenho esse livro aqui é muito engraçado. Que uma vez eu fui numa pousada em Penedo, se eu não me engano, e o dono da pousada, um senhorzinho, olhou na minha cara e falou: "Você é leitora?" E me deu vários livros antigos, tipo, livros antigos mesmo. Ele me deu um de Shakespeare, só que, tipo, assim, a capa, eu tenho medo de abrir o livro e de estragar, porque é bem antigo. Tipo, bem antigo. É Shakespeare, quem é que ele é Shakespeare? Mas eu adoro aquele livro, eu tenho um amor enorme por aquele livro. E eu até agora não entendo como que o senhorzinho da pousada sabia que eu lia. Esse aqui foi um dos livros que ele nos deu, que ele deu pra minha irmã e pra mim também. Deu pras duas, mas a minha irmã não lê, então eu roubei pra mim. Esse aqui é um livro de poesia pelo Mário Quintana. Li ele em 1 hora, talvez. É bem rapidinho, livro de poesia é bem rapidinho de se ler. E eu dei quantas estrelas? 4 estrelas. Por quê? Porque tem alguns que eu não entendi. Obviamente, faz parte da poesia, claro, você vai entender alguns. Cadê o patinho? O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Falando agora dos livros que eu ainda estou lendo, né, porque eu leio vários ao mesmo tempo, não faça isso. Eu estou relendo o Manual de Assassinato para Boas Garotas para um próximo vídeo. Estou lendo Jogos de Herança também, que eu consegui de graça no aplicativo Skill. Estou lendo também Espada de Vidro, que é o segundo da Rainha Vermelha. Mas tá difícil. Tá difícil. Estou lendo Projeto Águia. Estou lendo mais algum? Tem uns parados, abandonados. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no meu canal. Tadinho. É isso. Tchau.